Este é o trecho de uma palestra que eu gravei para a Go New Advisors sobre moeda digital de Banco Central, o Real Digital e o Pix. Quem quiser assistir a ela na íntegra, o link está aqui na descrição do vídeo, mas fiquem com esse trecho e espero que gostem. Então vamos lá, então seguindo nessa segunda parte, é o que eu chamo o grande despertar dos bancos centrais. Porque realmente, como eu vinha falando, o sistema e essas redes novas, descentralizadas, sem nenhum dono aparente, começaram a chamar cada vez mais atenção. E aí, em 2014, uma das primeiras lembranças que eu tenho de um banco central estudando o assunto a fundo foi o Banco da Inglaterra, que divulgou uma iniciativa de pesquisa e investigação chamada One Research Agenda. Isso foi em 2014, e um dos temas era justamente inovações tecnológicas no campo da moeda, do sistema financeiro, sistema bancário, e aí se colocava a pergunta se bancos centrais deveriam em algum momento emitir as suas moedas digitais. Isso foi lá em 2014. E desde então o tema seguiu ganhando tração. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve também, divulgou alguns papers. Banco da Basileia, que é o Banco de Compensações Internacionais da Basileia, que é uma espécie de banco central dos bancos centrais. Banco Central Europeu, Banco Suíço, Banco do Japão, Banco Brasileiro, enfim, realmente todos começaram a se debruçar sobre o tema e estudar mais a fundo de que forma a tecnologia poderia impactar os bancos centrais, o que as criptomoedas ensinavam para os bancos centrais, será que isso até suscitava algum tipo de resposta ou não? Isso vigorou praticamente até 2018, 2019. E é que eu chamo que realmente foi quando acendeu a luz vermelha dos bancos centrais, foi quando, em junho de 2019, o Facebook anunciou a Libra, que era a sua criptomoeda, que, para quem não se lembra, naquele momento ela estava sendo anunciada na forma de um consórcio. Então, várias empresas dentro do projeto, liderada pelo Facebook, o consórcio liderado pelo Facebook, por meio da subsidiária do Facebook chamada Calibra. E essa subsidiária, então, que estava coordenando os esforços de várias empresas, como Mastercard, como Visa, os principais fundos de venture capital dos Estados Unidos, Uber, Lyft, Spotify, enfim, uma série de empresas de tecnologia, de e-commerce, de venture capital, então mercado de capital, de pagamentos, como era o caso da Mastercard e da Visa. E, claro, nesse momento, o anúncio da Libra consistia no seguinte: uma nova moeda que seria lastreada numa cesta de moedas. Esse era o desenho original. Então, esse consórcio criaria um sistema e emitiria uma nova moeda que seria baseada ou lastreada pelo dólar, pelo euro, pelo franco, pelo iene, pela libra esterlina e talvez alguma outra moeda. Nunca ficou decidido qual seria a cesta em específico, mas seria uma cesta de moedas de reserva do mundo. Isso foi o desenho, o esboço inicial do sistema. E, claro, haveria uma rede nova, haveriam carteiras para cada usuário transacionar, e um dos principais participantes da rede era justamente o Facebook, um dos principais participantes do sistema. Seria o próprio Facebook. Só que o Facebook, como todo mundo sabe, é um continente digital, porque na época já tinha mais de 2,5 bilhões de usuários, muita gente. E quando esse anúncio foi feito, eu me dei conta disso, e obviamente os bancos centrais também, todo mundo, que, uma criptomoeda lastreada em moedas de reserva, ou seja, vai manter uma estabilidade de valor, vai poder trafegar na internet por meio de carteiras digitais. Tem esse consórcio de várias empresas, sediado na Suíça, vários pesos pesados da indústria de tecnologia, de pagamentos, e com esse continente digital cheio de usuários, essa Libra, ela pode se tornar uma moeda corrente quase que da noite para o dia. Bastava o Facebook dizer, olha, quer saber, a gente agora que a Libra foi lançada, a gente vai pagar todos os nossos funcionários e fornecedores na Libra. E se vocês quiserem também pagar pelos anúncios, a gente agora vai aceitar também a Libra. Ou talvez a gente só vai aceitar a Libra.
realmente isso teria um poder de fazer com que a Libra se tornasse uma moeda corrente muito rápido. E não apenas isso, mas em países que têm uma moeda menos boa, para não dizer muito ruim, uma Argentina da vida, uma Venezuela, o próprio Brasil, provavelmente muitas pessoas prefeririam guardar em Libra e ficar com a sua carteira em Libra do que manter reais na conta bancária. Eu seria um deles. Eu certamente preferiria uma moeda lastreada em euro, dólar, iene, franco e libra esterlina do que o nosso real. Ou pelo menos gostaria de manter uma parte do meu saldo bancário em libra. E aí foi nesse momento que os bancos centrais se deram conta, opa, a gente não pode deixar que isso vá adiante. Isso seria uma afronta à soberania monetária de vários países. Isso não pode acontecer. E aí foi, assim, claro, como quando o sistema foi anunciado, eu até fiz vídeo no meu canal, no YouTube, e eu logo disse, olha, esse é o sistema, esse é o anúncio, esse é o esboço, a ideia original, mas honestamente, eu tenho sérias dúvidas se isso vai sequer ir adiante, porque os bancos centrais e governos não vão permitir que isso aconteça. Essa era a minha aposta, e foi exatamente o que aconteceu. Na semana seguinte ao anúncio da Libra, o David Marcos, que era o head da Calibra, estava sentado no Senado americano, respondendo perguntas dos congressistas numa audiência pública. E, claro, não apenas a Libra tinha esse potencial de afrontar a soberania, sobretudo de países com moedas piores, mas também ele estava sendo liderado por uma empresa que ainda hoje, mas naquele momento também ainda tinha um estigma muito ruim em termos de violação dos dados dos usuários, tinha ainda todo aquele caso do uso não autorizado de dados por hackers russos, o problema com a eleição americana, enfim. Então, o Facebook não gozava de uma boa imagem perante a opinião pública naquele momento, e muito menos dentro do governo americano, dentro do Congresso. Então, é claro que ninguém gostou do Facebook. A Libra em si já seria uma afronta enorme. Agora, a Libra sendo liderada pelo Facebook, aí vocês estão pedindo demais. Não, aí não dá. Essa foi a resposta quase que automática dos governos em geral. Não foi apenas Estados Unidos, foi Banco Central brasileiro também, não gostou nada do anúncio da Libra. E esse que eu digo foi o grande despertar, que eles se deram conta que, opa, a gente não apenas não pode permitir que algo como a Libra vá adiante, porque o potencial de ser uma moeda digital e corrente, ele é enorme, mas, além disso, a gente precisa dar uma resposta a isso. Porque talvez, olhando o raciocínio dos bancos centrais, talvez as criptomoedas e esses sistemas de pagamentos digitais, sem fronteiras, talvez seja isso que os usuários, os cidadãos estão em busca. Algo como o Bitcoin, como o Ether, ou talvez como fosse a Libra. Então nós, bancos centrais, precisamos dar uma resposta à altura, mas antes de qualquer coisa, a gente não pode permitir que algo como isso vá adiante. Então, Libra, esqueça, não vamos permitir. E aí o David Marcos, né, o head da Calibra, ele foi depois em várias audiências e, assim, não colou, não permitiram que a Libra fosse adiante, eles não conseguiram deixar os reguladores confortáveis, eles sempre disseram isso, a gente quer deixar o pessoal da Libra, né? A gente quer deixar os reguladores confortáveis, mas não conseguiram, né? Pouco a pouco, aqueles parceiros iniciais do consórcio foram deixando o consórcio, sentiram que o buraco era bem mais embaixo, e aí o projeto foi mudou de nome esse ano ou no ano passado, deixou de ser Libra, aí se chama DIM, DIM, a Calibra não se chama mais Calibra, se chama Novi, e o projeto mudou drasticamente, em vez de ser uma moeda lastreada numa cesta de moedas, passou a ser apenas uma chamada stablecoin, que é uma criptomoeda ou um token lastreada noutra moeda fiduciária, mas 1 para 1. Seria o real digital dentro dessa rede DIM, ou o dólar digital dentro da rede DIM. É uma chamada stablecoin. Esse é o projeto que hoje está aí no papel, mas que ainda não saiu do papel, ou seja, não está funcionando de fato. A ideia continua, a empresa lá na Suíça está funcionando, mas ainda não saiu de fato.
E aí, falando de stablecoin, que é outro fenômeno importante da inovação das criptomoedas e dessas redes descentralizadas, é que elas começaram a surgir esses tokens que eu chamo que são híbridos, porque não são completamente descentralizados, mas também tem um quê de descentralização. Então, vou citar a primeira grande stablecoin que surgiu, que foi uma chamada Dollar Tether, ou USDT, emitida por uma empresa de Hong Kong chamada Tether Limited, Tether. E lá em 2015, eles começaram a emitir um token, criaram um token dentro da rede do Ethereum. Então, tem lá um registro digital na rede do Ethereum, no blockchain do Ethereum. E para cada token emitido, essa empresa, Tether Limited, está garantido que tem dólares em reserva para aquele token. Então, ela emite um token que equivale a $1 e ela garante que tem $1 na sua conta bancária ou em ativos seguros denominados em dólares. Essa é a ideia da stablecoin. E as stablecoins cresceram e bastante nos últimos anos, sobretudo em 2020, a ponto de 2020 ou 2021, a ponto de agora, agosto de 2021, as stablecoins somam mais de 100 bilhões de dólares emitidos. A principal é essa Dollar Tether, com mais de 60 bi. Depois tem a USDC, que é a dólar da empresa Circle. Enfim, essas stablecoins foram também um outro motivo que fizeram com que os bancos centrais despertassem e fossem em busca da sua própria moeda digital ou da versão digital das suas respectivas moedas. Então, em síntese, esse realmente foi o grande despertar dos bancos centrais, e é por isso que a gente está vendo, no último ano e meio, praticamente todos os bancos centrais, aí o dado que o Anderson trouxe, cerca de 80 bancos centrais estudando, eu realmente nem sei qual é o dado atual, mas a maior parte dos bancos centrais está, no mínimo, estudando o tema, já escreveram algum paper sobre isso, já constituíram algum grupo de estudo, já iniciaram algum projeto piloto, assim, o tema já iniciou. Ninguém, pelo menos, está ignorando. Isso talvez seja quase todos os bancos centrais. E dos bancos centrais de moedas de reserva, eu diria que é praticamente todos. É o Fed, é o Banco Central Europeu, é o Banco da Inglaterra, é o Banco do Japão, é o Banco da China, é o nosso Banco Central também. Todos já estão, no mínimo, estudando ou já com grupos de pesquisa ou até desenvolvendo os seus sistemas com as suas moedas digitais. Então, esse é o estado atual e esse foi o grande despertar dos bancos centrais. E na próxima parte, aí eu vou entrar ainda em mais detalhes. Eu estou compartilhando minha tela, né? Eu devia ter tirado minha tela, mas enfim. Então essa é a terceira parte, onde eu vou entrar depois do nosso intervalo. Então a gente tem aí uns 7 minutos para responder algumas perguntas. Legal, legal. Deixa eu te falar algumas que rolaram aqui, que eu achei interessante. O pessoal foi mandando aqui em privado. Então, por exemplo, o Antônio Paes, ele falou o seguinte, Yuri, como as CBDCs vão poder se comunicar se cada uma delas criar a sua própria rede, né? Haverá consenso na mesma tecnologia a usar entre elas ou serão obrigadas a criar um protocolo como está sendo usado no mundo Fiat, né? Perfeito. Esse é um dos grandes debates. Os bancos centrais ainda não têm essa resposta, porque eles olham as criptomoedas, o Bitcoin funciona na rede do Bitcoin, no seu próprio blockchain. Olha, o Ether funciona na rede do Ethereum. Eles trafegam nessas redes. E não tem fronteira, não tem nada. É uma rede que existe na internet, então, por definição, não há uma fronteira. Mas quando você traz isso para o mundo de moedas digital de banco central, moedas digitais de bancos centrais, como é que se pode? Eu conseguiria transferir o real digital em troca de $1 digital nos Estados Unidos? Será que essas redes vão conversar? Esse é um dos dilemas hoje, e a gente tem visto nas discussões entre cada banco central, o ponto de como endereçar o que eles chamam de pagamentos transfronteiriços.
ou seja, pagamentos entre fronteiras com moeda digital de Banco Central. Eles não têm essa resposta ainda. Então, pode ser que um dos obstáculos para avançar as moedas digitais de BC seja justamente ter algum protocolo comum, onde eles possam ter essa interconectividade. Senão, a gente vai seguir com o mesmo sistema que nós temos hoje. Territórios fechados, com as suas versões digitais, mas que trafegam apenas dentro de cada jurisdição. Mas não, os bancos centrais ainda não têm a resposta, mas estão cientes do problema. Legal. Ou seja, Splinternet aí, né? De uma forma ou de outra, seja com moeda ou sem moeda, né? O queridíssimo Laércio, Master aqui em Governança e Nova Economia da GONIL, ele está dizendo o seguinte, né? O que justifica a supervalorização do Bitcoin? Seria somente especulação ou existe um valor real intrínseco, né? Como é que é essa coisa? Vamos lá. Eu sei que você é um cara crítico em relação a isso. Não, acho que é assim, primeiro, a gente não pode negar o fato de que valor é sempre subjetivo. O que uma pessoa valoriza depende dela. É o ditado aquele, né? A beleza está nos olhos de quem vê. E o valor também está nos olhos de quem vê. O que você pode achar um lixo e não pagaria nada por aquilo, alguma pessoa pode valorizar. Isso é para tudo. O conceito de valor intrínseco, ele acaba sendo muito mal utilizado, porque primeiro ele tem a ver com... normalmente as pessoas dizem que valor intrínseco tem a ver com outros usos objetivos de uma tecnologia. Por exemplo, o ouro tem valor intrínseco, porque ele pode ser usado para fins industriais, ou como joia, ou como alguma coisa. Isso não é valor intrínseco, ele ainda está sendo valorado subjetivamente por algumas pessoas, ou para usar numa tecnologia, ou para usar no dente, ou para usar no colar, mas essa valoração ainda depende de cada indivíduo. Outra definição de valor intrínseco é a que o Warren Buffett utiliza no mundo dos investimentos, que é aquele valor que você calcula baseado no fluxo de caixa de uma empresa, usando uma taxa de desconto, e aí você chega no que seria o valor intrínseco da empresa. Mas também é um conceito restrito a esse mundo dos investimentos e não necessariamente se aplica a valor em sentido amplo, ou a valoração em sentido amplo. Esse é o preâmbulo da minha resposta. Quando a gente olha para o Bitcoin, existem algumas características que fazem com que ele seja valorado, ou pelo menos é a minha interpretação do que eu acho que faz com que pessoas valorizem o Bitcoin. A primeira, realmente é algo escasso. O máximo de que pode haver é 21 milhões de unidades, sendo que cada unidade é perfeitamente divisível a até 8 casas decimais, então você pode fracionar perfeitamente, é um ativo digital, no limite ele pode ser ainda mais divisível do que isso, mas o todo ele não pode ser aumentado. É como você pega uma pizza, você pode dividir em 4 fatias, em 8, em 16, em 32, 64, em 256, em 512, não importa. Mas se você somar todos os pedacinhos, ainda assim vai dar uma pizza. A mesma coisa vale para o Bitcoin. O máximo que haverá é 21 milhões de BTC. Então isso faz com que a rede com que esse ativo seja escasso, e é uma escassez autêntica que não pode ser violada pela governança do sistema, por ser transparente e tudo auditável e verificável por qualquer um. Então temos um ativo escasso, que funciona numa rede descentralizada, onde qualquer um pode utilizar. Então você tem uma espécie de, que eu comparo com ouro, é uma espécie de ouro digital, porque é esse super ativo que pode trafegar nessa rede online, transferível para qualquer pessoa, e que é possível de custodiar com baixo custo, e ninguém pode impedir essa rede de funcionar. Será que isso não pode ter algum valor? Será que algumas pessoas não podem valorizar esses atributos? Na minha ótica, sim. E eu valorizo precisamente por esses atributos, talvez não apenas, mas esses são alguns deles que me fazem valorar. Aí a gente pode chegar à discussão, tá bom, mas 40 mil dólares não é excessivo? Talvez. Mas a única forma que a gente pode chegar a qual é o real preço do Bitcoin é o mercado.
Somente o mercado e as pessoas, todo mundo demandando e ofertando BTC no mercado, é que a gente pode ter uma descoberta de preço e aí sim chegarmos ao preço de mercado do Bitcoin. Mas ninguém pode dizer, o Bitcoin deveria valer $5, ou 1.000, ou 2.000, ou 1 milhão. É realmente difícil chegar a essa questão. Legal. E só para comparar rapidinho, antes de completar a resposta, quando a gente olha faz a analogia do ouro, que eu acabei de fazer alusão também, o próprio ouro, até hoje, não tem uma metodologia consagrada de valor ao ouro. Por mais que a gente tenha uma história e vivência de 5.000 anos como seres humanos, até hoje não tem uma metodologia consagrada. A ouro deveria valer $2.000 pela onça Troia. Ah, não, tem que ser 1.000, tem que ser 500. Não há uma metodologia consagrada. É simplesmente oferta e demanda.